Podcast Mais Profundo, um espaço onde vozes reais ganham destaque, histórias emocionantes são contadas e sonhos podem se tornar realidade. O teu momento pode estar mais perto do que imaginas. Vem fazer parte do Mais Profundo, onde as histórias ecoam e os sonhos ganham asas. TV Calouenda, da comunidade para o mundo. Pátria nunca mais. Pátria nunca mais esquecerei. Os heróis de 4 de fevereiro. Oh, pátria, nós saudamos teus filhos, tombados pela nossa independência. Honramos um passado e a nossa história. Construímos no trabalho um homem novo. Honramos um passado e a nossa história. Construindo no trabalho um homem novo. Unida, liberdade. O seu povo, uma só nação. Levantemos nossas vozes libertadas. Para a glória. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Profundo. Vivemos numa época em que muitos jovens perderam a esperança no país. Criticam Angola, culpam o governo, culpam a sociedade, mas poucos perguntam o que eu tenho feito pela minha pátria. Por isso, você que nos acompanha neste momento vai poder ouvir o que vem deste jovem que decidiu transformar essa inquietação numa ideia, num manifesto, num livro digital. Ele acredita que Angola precisa de formar um novo homem angolano, baseado no patriotismo, na responsabilidade e no compromisso com o desenvolvimento de África, particularmente de Angola. Será que ainda existe patriotismo entre os jovens? Ou estamos diante de uma geração que mais ama o estrangeiro, diferente do seu país? E é sobre isso que vamos conversar. Mais uma vez, bem-vindo ao podcast Mais Profundo. Partilhe ao máximo esta live, porque vamos conversar um pouco sobre patriotismo. Eu começo agora a saudar o meu convidado, Ariclenes Samuel. Bem-vindo ao podcast Mais Profundo. Muito obrigado pelo convite e um abraço fraterno a todos os que nos acompanham de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. De Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Ariclenes Samuel deixa esta linda mensagem profunda. Também estendo essa saudação para todos os angolanos que nos acompanham agora. Hoje vamos mergulhar um pouco sobre patriotismo. Antes que a gente entre para o nosso tema, eu deixo aqui parabenizar a nossa equipa que me presenteou com este lindo cenário. Hoje é a estreia deste cenário, e então estou agradecido, e em nome deles aqui vai um Ngasaki Dila. Bom, Ariclenes Samuel, para quem está agora a nos acompanhar pela primeira vez, está a ver o Ariclenes, deixa lá o nome completo, quem é o Ariclenes, o que faz. Partilha aqui uma mensagem com os internautas. Ariclene Samuel é um jovem que abraçou a literatura, abraçou os compromissos patrióticos, escritor e, acima, também sou líder juvenil. Certo. Temos aí um projeto que está agora a ser construído para que possamos elevar o espírito patriota aos jovens, uma vez que a nossa juventude vai perdendo a sua esperança, vai perdendo a sua definição, e nós queremos aqui manifestar aquilo que é
o angolano, né? Nós não podemos simplesmente ter o bilhete que nascemos em Angola, mas a gente está definida e esta definição nós queremos trazer aqui no nosso belo podcast mais profundo. Yeah. E também agradecer a presença, né? Que cá estou. Certo. Para nós é uma honra tê-lo cá, porque certamente que vai partilhar uma mensagem com quem nos acompanha agora, e é sobre patriotismo que nós vamos falar. Mas antes mesmo, eu gostaria de saber por que decidiu escrever um livro digital voltado ao desenvolvimento da África. Boa. Para dizer que o livro foi escrito num momento de muita... foi um momento de muitas lutas. Na altura eu penso que estava com uns 27 anos e agora estou com um pouquinho mais, né? Então eu digo que nesta altura o nosso continente estava a viver muitos problemas sociais, problemas esses que muitos jovens estavam a abandonar o continente, estávamos numa crise econômica. Estávamos sem esperança que o futuro seria vindouro, seria um futuro positivo. Certo. Daí veio a ideia de investigar dentro daquilo que é o nosso próprio continente, o que é que precisa, o que é possível para que nós podemos ter um continente lindo para se viver, inspirado noutras realidades que nós vimos. E foi o momento que eu decidi escrever, que é mesmo para elucidar, sobretudo, os dirigentes, sobretudo os líderes juvenis, o que é possível. O livro está aí, está disponível e espero que consigam, né, ter o livro para que possam tirar alguma ideia do mesmo e efetivá-las. Neste livro espelha assim rapidamente qual é o motivo que impede o continente africano de avançar? Certo. É um livro que aborda primeiramente os problemas que a África enfrenta, certo. que na verdade o livro, pela data que foi escrito, até hoje os problemas ainda persistem. Ok. Mas o livro está aí que é para dar as ideias, manifestou também a diferença das realidades de outros países, como é que eles conseguiram chegar até onde chegaram e como é que é possível nós também chegarmos. Ele simplesmente espelha uma África unida, uma África sólida, uma África que o objetivo seja único, o desenvolvimento. Yeah. Falemos então do teu manifesto. O que exatamente significa o novo homem angolano? Bom, quando nós pensamos em patriotismo em Angola, a nossa mente viaja para o passado. Mas eu trago aqui uma nova definição contemporânea para que nós, se abraçarmos, nós podemos coadjugar aquilo que nos traz aqui e com o presente. A nossa realidade pensamos simplesmente, quando estamos a falar em patriotismo, estamos a falar do jogo da seleção, que temos que meter a shirt, estamos a falar do passado, das independências, mas não, nós aqui queremos trazer o homem novo, queremos trazer o patriotismo angolano. O patriotismo angolano é a filosofia que queremos incutir nos jovens, nos movimentos novos que estão a surgir, para ligarmos o elo do passado e o presente. Porque se nós não pensarmos no passado, nós não vamos conseguir construir o presente. Então, o patriotismo angolano é o elo que une o passado e o presente. Ou seja, ele une o passado para a construção do presente.
Ok. Sente que os jovens, os angolanos, generalizando, não estão a ter aqui um comportamento de patriota, não estão a amar Angola, particularmente aqui, para não dizer África. Hum, bom, esta é uma pergunta muito boa e agradeço. Realmente há uma vontade, mas sinto que também há um medo, né, dos jovens manifestarem o seu interesse patriótico. Porque nós, quando estamos a falar de patriotismo, estamos a falar de indivíduos que cuidam das escolas, estamos a falar de cidadãos que não deitam lixo, por exemplo, quer dizer, estão no táxi, no autocarro, deitam lixo fora pela janela. Então, são atos que também está inserido no nosso no homem novo, né, no patriotismo angolano, que nós condenamos. Que, sinceramente, hoje os jovens perderam um pouquinho o hábito patriótico, mas estamos aqui para ajudar, estamos aqui para elucidar. Assim, rapidamente, qual é o grande motivo que faz com que os jovens deixam de ser patriotas? O grande motivo é a esperança, né? O nosso Estado angolano também tem falhado um pouco a matar essa esperança aos jovens, mas temos fé que com este manifesto, né, que vai para todos através do nosso podcast, vai criar vai beliscar algumas pessoas que vão também, a partir daqui, criar interesses e também vão criar algum incentivo para que os jovens possam preocupar-se com o patriotismo angolano. Porque se o Estado não dá esperança, né, se o Estado angolano, se não criar incentivo aos jovens a entenderem onde saíram e onde estamos, então os jovens também não estarão preocupados em saber, em ser, né? E também temos a responsabilidade das escolas, das ONGs. Os músicos também têm uma grande responsabilidade em cantar o patriotismo, em cantar o desenvolvimento do país, para que nós possamos entender e os mesmos jovens possam tirar algum proveito para que possa incorporar-se na sociedade como um patriota. Cantar o hino nacional, levantar a bandeira. Pronto, o nosso patriotismo é mais profundo, né? Mas é só para vermos que muitos jovens também já nem sabem cantar o hino nacional. Já não tem a letra, já não sabem que, por exemplo, nós vimos nós quando estamos a passar aí no comando provincial. Sim. Aquele momento quando a bandeira vai ser levantada, que você tem que parar e ficar em sentido. Se você não saber daquele significado, não saber em que ponto estás, então vais ignorar simplesmente, e isso pode ter algumas consequências. E ainda temos visto jovens angolanos preocupados com esta postura enquanto o hino vai tocando. Eu penso que alguns que... Assim, percentualmente, nos 100%. 20% ainda acreditam, ainda são patriotas de verdade. Sim. 20%, 30%, ainda interessam-se pelo desenvolvimento, porque é aquilo que nós dissemos, né? Se nós não sabermos onde viemos e onde vamos, claramente que não vamos estar interessados em nada que o país nos apresenta. Por exemplo, se o governo construir um hospital e nós não temos espírito patriótico, então a nossa mente vai ser em destruir aquele meio. Mas se nós sabermos que não, aquela estrutura foi criada para todos nós, então daí nós vamos querer
conservar, cuidar, para que o outro também possa usar. Mas olhando aqui para o contexto angolano, hoje, olhando para a nossa realidade, hoje pronto, na juventude particularmente, quem é mais patriota? Temos estado a acompanhar iniciativas juvenis, temos estado a acompanhar partidos políticos a fazerem alguma atividade, mas quem faz isso com mais frequência, com preocupação de que Angola é nossa e precisamos todos pôr a mão? Pronto, eu acredito que houve um grande recuo sobre esta filosofia, sobre esse comportamento, porque foram extinguidas algumas ONGs, algumas ONGs, e mesmo em termos de... Porque nós aqui temos que diferenciar a política e o patriotismo. Uhum. A política é uma outra coisa. Estando numa atividade do partido A, do partido B, não significa, usando a sua camisola, não significa que nós estamos a ser patriota. Simplesmente estamos aí por um objetivo político. Mas imagine que está aí a se avizinhar as eleições. Uhum. Imagine que um partido A ou B ganhe as eleições, nós não vamos deixar de ser patriota. Por isso é que eu digo que não abstém da política. O patriotismo não é ser político. O patriotismo é abraçar as ideias que vão nos resultar do desenvolvimento angolano. E pronto, as ideias são sempre políticas, né? Ou seja, o desenvolvimento de um país parte a partir do desenvolvimento político, ou seja, das políticas implementadas das pelo políticas governo. implementadas pelo governo. Sendo políticas boas, e nós estamos aí como patriota, então devemos abraçar. É aquilo que eu disse. Imagine se o Estado criar ou construir escolas, construir hospitais. Então, cada um de nós deve saber que temos que cuidar daquele meio. bem. Uhum. E por outra também, nós temos visto, por isso é que eu em algum momento disse que também o nosso Estado tem alguma culpa. Uhum. Né? Nós estamos a ver que uma franja da nossa sociedade, dos nossos jovens principalmente, estão a abraçar muito as lutas. As lutas. As lutas de gangue. De gangue. Uhum. Sim, sim, sim. Pronto. Isto também é um pouquinho a culpa das nossas instituições Públicas. Instituições públicas, sim, porque nós não podemos deixar com que o mal seja criado para nós intervirmos. Nós estamos a ver aí nessas lutas, estão a morrer jovens que são inocentes da própria realidade dele. Porque um jovem consciente, um jovem que sabe da sua essência, um jovem que sabe da sua definição, não vai abraçar essas práticas. Mas para que isso aconteça, é necessário que as organizações de ensino, as ONGs estejam inseridas naqueles meios, ideias assim como a nossa, para que esses jovens conhecem e não possam praticar aquelas mesmas ações que nós vimos. Porque não é só as próprias lutas, estão a morrer também jovens. Mas aí as ONGs entram para atuar e fazer o seu trabalho. Onde é que o governo, podemos assim dizer, pode... Aliás, entra para criar políticas a fim de que menos jovens ingressem à criminalidade? Onde é que o governo peca, assim? Bom, se vermos bem na nossa realidade, nos dias de hoje, o governo não está a velar muito porque disse que uma mente desocupada tem a facilidade de criar
ideias maléficas. Então, se os jovens estiverem ocupados com uma quadra de basquete, se os jovens estiverem ocupados com um curso profissional, estiverem ocupados a pensar o país, então não vai ter tempo de estar inserido nessas práticas. Então, é necessário que o governo crie, porque o que acontece? O governo deve criar e as pessoas devem participar. Certo. Nesse caso, o governo tem pecado aí, em não criar estruturas que possam ocupar os jovens. Quer dizer, estruturas extracurriculares. É. Mas voltando aqui ainda pelo patriotismo e aquelas atividades que o governo vai fazendo, onde todos nós somos chamados, mas há ainda assim uma certa limitação por questões políticas. Por exemplo, vamos lá ver, o 4 de fevereiro, uma data importante para o país, o 11 de novembro, uma data importante para o país, mas costumamos haver realidades diferentes. Há jovens que abstêm-se dessas atividades por entender que são atividades políticas. Bom, abstém-se porque muitos deles não se revejam na data, né? Porque tem-se dito, para participares no ato é necessário que estejas, aquela data te manifesta algum interesse. E este interesse que é necessário nós ensinarmos no jovem qual é a importância dessas datas, o que é que aconteceu nessas datas, para que eu possa participar. Porque nem todos os jovens estão interessados em atividades políticas. Existem jovens que estão simplesmente interessados em participar em atividades sociais. E essas datas são realmente importantes, mas é necessário que os jovens conheçam as datas, saibam a importância daquela data, o que aconteceu, para que possam participar nessas atividades. O que é que nós temos visto? Temos visto jovens que desconhecem, jovens que são ignorantes, estão isentos dessas datas. Mas aquilo que eu digo, muitos desses jovens, a culpa não é dele. A culpa é das pessoas que conhecem e não lhes é informado. Muitas das vezes também por falta de interesse dos mesmos. Porque eu, para conhecer uma determinada data, é necessário com que eu crie algum interesse. E para ter interesse é necessário que haja algum incentivo desta mesma data. Ok. Voltando aqui numa questão rápida, os jovens, aliás, temos estado a ver muitos jovens angolanos a emigrarem para a Europa, assim, na sua visão. E, aliás, temos visto com muita frequência muitos jovens mesmo a emigrar. Qual é a tua visão com relação a esse assunto? Não amam Angola ou emigram para a procura de melhores condições? Bom, amar Angola, não digo. Amar, eu penso que eles amam, né? Estamos a ver casos de jovens, mesmo estando fora, mas a sua contribuição para o país é como se estivessem estando dentro. Eu, no meu ponto de vista, é mesmo a procura de melhor condição, condições de vida. Porque nós estamos aqui, né? Temos casos de pessoas que ganharam 1 milhão aqui, mas preferiram ganhar, ou seja, ganhar um salário maior aqui, preferiram ganhar menos fora do país. Contexto de políticas sociais, contexto de desenvolvimento, né? Porque eles viram que a sua própria vida também deve desenvolver. E quando digo a sua própria vida, em questão de uma água potável que jorra nas nossas torneiras, atividades recreativas, desenvolvimento socioeconômico, que nós, é claro que o nosso país precisa de trabalhar muito para atingir as outras realidades, né? Por isso é que muitos jovens vão para os outros países
por causa do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Yeah. Estes jovens, quando vão fora do país, e que penso que é normal o jovem ir pronto, viajar para outras realidades também, mas temos acompanhado jovens que quando vão para o exterior, lá ficam pronto, a mandar mensagens para Angola, e mensagens duras, até ofensivas, para o Estado angolano. Eh, Isto é atitudes que aliás, que ditam que o cidadão não é patriota, não ama Angola. Sim, quando chegamos nesse ponto, estamos a ser ingratos pelo país que nos viu nascer, né? O facto de nós conseguirmos abandonar o nosso país para uma realidade melhor não significa que devemos ofender, devemos destratar o nosso país. Há necessidade de agradecermos também por um ponto, porque se nós estamos num país desenvolvido, a porta de entrada foi sempre Angola, Certo. ou seja, a porta de sair, né? Vimos também o caso dos nossos irmãos das outras realidades, né? Para conseguirem ir em determinados países, tiveram que passar por Angola. Angola. Então não é digno, estamos a ofender o país, pelo facto do país enfrentar ainda certos desafios que temos fé que com o nosso trabalho, com a união de todos, vamos passar desta fase. Sim. Mas de que forma é que estes jovens devem contribuir para uma Angola melhor? Porque temos estado a acompanhar jovens, vão fora do país, ficam lá, pronto, procuram também fazer a sua vida lá, mas Angola fica sem os seus filhos. Como é que nós podemos trazer de volta os filhos de Angola e todos nós contribuir com as nossas ideias? É necessário que o Estado angolano crie políticas incentivadoras. Porque nós temos visto, por exemplo, os Estados Unidos é um país que abraça muito os quadros, né? Tanto o quadro dos outros países, eles abraçam para si. Por exemplo, se você for um indivíduo com capacidades extraordinárias, eles te criam incentivo para que você possa ficar com eles e desenvolver a sua terra. Ok. Então, há necessidade de nós beliscar também o Estado angolano para que não deixe os seus quadros fugirem, né? Porque quando é uma saída em massa, vamos dizer já que eles estão a fugir. Então vamos evitar com que eles abandonem o país e aí é mesmo só chamar a razão do próprio Estado angolano, né? Nós como líderes juvenis, como escritores, não vamos conseguir fazer muita coisa, né? Mas com as nossas ideias, com nossos conselhos, se calhar podem criar alguma forma de voltar. Uma das formas de contribuir, o Estado tem a sua culpa, que deixa os seus quadros nesta feita, porque se criar condições com condições sociais boas, com salários dignos, eu acho que não vão abandonar os seus países. Mas vocês que conseguiram sair, né, o vosso pouco, se mandarem para aqui e criarem negócio, criarem alguma forma de que os que cá estão possam ter algum emprego comum, um negócio, né? E também vão ajudar com que o país avance mesmo na ausência deles. Ok. Vale a pena lutar para Angola, né? Vale a pena, né? O nosso país ainda tem muito para apresentar. O que nos falta é mesmo só vontade. Certo. Se tivermos vontade, então nós vamos criar um país bom de se viver. Certo, certo. Muito bom. Bom, estamos a conversar com Euclides Samuel. Ariclenes, né? Sim, sim. Ariclenes. Esse nome, muito bom. Ariclenes Samuel é o nosso convidado de hoje. Está a nos fazer perceber um pouco sobre patriotismo e contar aqui a sua história do seu livro. Para quem, Ariclenes, para quem quer, por exemplo, encontrar o seu livro, como deve fazer? O livro foi lançado por uma
editora brasileira, Uhum. com o nome de Buquero Editora. Né? É só escrever Buquero. E o meu nome, Ariclene Samuel. Uhum. E o livro estará disponível para todos. É gratuito, em formato digital. Digital. E também é só procurarem as minhas páginas, Uhum. Ariclene Samuel. Yeah. Também vão ter o contato com o livro. Yeah. Ariclenes, voltando ao nosso tema, é possível, ao mesmo tempo, amar Angola e criticar os seus problemas? É possível, é possível. Até é bom. É bom, porque quando estás sempre a receber elogio, Uhum. nunca vais mudar, Ok. né? Mas com as críticas, vais saber que não, me criticaram aqui, então eu devo mudar. Agora, se nós vivemos num país onde só viver de elogio, então temos que desconfiar. Há necessidade de criticar para que possamos desenvolver o nosso país. Essa é a necessidade. E como é que os jovens têm feito as suas críticas? Alguns jovens criticam com alguma responsabilidade, com alguma educação, com alguma responsabilidade, né, que eu acabei de dizer, mas infelizmente há outros jovens que pronto, criticam de uma forma muito rigorosa, uma forma muito ofensiva. Uhum. Certo. Esta atitude é menos patriota. Pronto, aí depende da fúria de cada um. Uhum. De cada um, né? Há pessoas que já estão passadas com os problemas do país e não medem a sua responsabilidade e fazem o seu, a sua, a sua, Uhum. o seu, como é que eu posso dizer? Agem de uma forma muito incoerente, Ok. de acordo Ok. à sua, O seu problema o ou a seu sua maneira de ver problema. um problema? Sim. Yeah, yeah. Bom, mas o país está aberto para críticas. O Estado angolano aqui está aberto para críticas. Aceita críticas, o governo angolano. Sim, eu acho que já Já aceita. aceita. Já tivemos muita dificuldade. Uhum. É quando eu disse que este livro foi escrito num momento muito problemático. Estávamos a enfrentar muitas manifestações locais, estávamos a enfrentar muitos problemas a nível do próprio mundo e, e o livro não conseguia ter pernas para andar. Mas por causa desta abertura, e temos visto também muitos irmãos a criarem movimento, muitos irmãos a criticarem, então significa que há essa abertura. Agora, não obstante da abertura, há necessidade de que as críticas sejam ouvidas, há necessidade de o governo sentar com as vozes contestatárias, com os movimentos, com os jovens, com os líderes juvenis, para que possamos entender o que é que nós queremos, o que é que o que é que nós queremos para o nosso país, porque o país é nosso, ninguém vai falar mais de desenvolvimento do nosso país do que nós. Mas Angola está a caminhar para o desenvolvimento que se espera dos angolanos. O nosso desenvolvimento parou um pouquinho, mas temos fé que com a nossa força, a nossa vontade, nós e também quero aqui dizer a necessidade de o governo ter vontades políticas, né? Eu tenho visto que, pronto, né, o nosso presidente tem feito algum trabalho, né? Algum trabalho que, pronto, falta muito, mas tenho visto alguns hospitais a serem inaugurados, hospitais de grandes envergaduras, mas ainda assim precisa de algum mais trabalhos, né?
Aproveitando essa deixa, assim, alguns setores que, na sua visão, melhorou e muito, que deve ser satisfação de todos os angolanos. Os hospitais, quer dizer, as estruturas. Uhum. Foi criado muitas estruturas que eh, vão ajudar muito. Falta apenas a humanização. Nossos quadros devem ser mais humanos, devem tratar bem os pacientes, devem estar aí na hora que o paciente precisa da ajuda do pessoal. Isso é patriotismo, Sim, que alguns técnicos que não têm, não? até queria aproveitar também essa deixa, que é Hum, para dizer, pronto, o Estado angolano, eles, na sua política de recrutamento, eles olham muito pela deontologia profissional, mas nós também queremos aqui chamar para que possam manifestar o interesse de incorporar o patriotismo angolano, porque nós estamos a ver que a deontologia profissional não está a funcionar muito, uhum. né? Que tal a gente tentar com o patriotismo angolano, Patriotismo. né? O patriotismo angolano é que diz que se nós não criarmos um país melhor, se nós não pensarmos nos erros que nós passamos e desenvolvemos o presente, e este mesmo presente requer que a gente trata bem O o paciente, um utente, utente, a gente tem que amar. E quando a gente fala em amar, é amar, ou seja, quando a gente diz amar o país, né, não estamos aí a falar só em termos concretos, estamos aí a falar também em termos de humanidade. Ok. Yeah, yeah. Porque temos estado a ver enfermeiros, aliás, os técnicos de enfermagem estão também a manifestar, param os trabalhos porque precisam de algum, de algum aumento salarial, reivindicam alguma outra situação, o que deixa também, pronto, aquele edifício ou hospital sem funcionamento normal. É necessário que os técnicos olham mais para o país, diferente do que temos estado a acompanhar, olham para aquilo que são as finanças. Pronto, para esta questão, né, Hum. normalmente o salário é quem motiva o profissional, Uhum. mas nós não podemos dizer que sem salário a gente não trate bem. Eu acho que a questão de não tratar bem é uma questão também pessoal, não é uma questão muitas das vezes de salário, porque se você tiver já uma base de casa boa, uma educação salutar, uma educação que apraz o amor, a dignidade, a honestidade. Então, claramente que no teu local de trabalho também vai tratar bem os teus pacientes ou utentes. Na questão de em tratar mal, eu penso que não tem a ver com salário. Embora que nós estamos numa realidade que capitalista, Uhum. que sem dinheiro as nossas vidas não funcionam, vai o estresse do táxi, às vezes já andaste de uma distância longa para ir trabalhar e por falta mesmo desse salário a gente pode ficar um pouquinho estressado. Mas não é o motivo, não é o motivo, há necessidade mesmo de a gente, a gente aderir, Uhum. a gente se formar para que possamos efetivar o patriotismo angolano. Ok. E falando em patriotismo, pronto, nos últimos tempos estão a surgir muitos jovens que contestam a situação do país, falam de uma ou outra coisa, mas dificilmente vemos sugestões para o governo. Sim, realmente tem mesmo acontecido. A gente critica, só que o nosso país tem mesmo muitos problemas que a gente muitas das vezes tenta beliscar a, a pessoa que está a dirigir o país, Uhum. mas há necessidade também de nós trazermos alguma ideia.
É aquilo que eu disse, não basta trazer só a ideia, porque eu acredito que muitos jovens já manifestaram a ideia, basta também ser efetivadas. Você levasse uma ideia de negócio, ou uma ideia de saúde, uma ideia política filosófica, né? E ser aceite. Porque eu acho que já passamos muito tempo que nós criamos ideias, criamos projeto e tudo foi esquecido. Então, muitas das vezes também certos jovens estão um pouquinho saturados, né? Estão um pouquinho passados, mas há essa necessidade de recebermos também algumas, eh, alguns projetos para que nós possamos desenvolver o nosso país. Mas aquilo que eu disse, não basta nós criarmos projeto, basta as instituições funcionarem. As instituições juvenis devem funcionar para receber os projetos dos jovens, porque os jovens estão ali, estão cheios de projetos, mas há necessidade de ter alguém para receber os mesmos projetos e efetivá-los. Ok. Mas não há má fé de quem governa em receber os projetos dos jovens. Prontos. Nós temos casos, né? Por exemplo, vimos casos de jovens que criaram um projeto, não foram aceitos, mas foram efetivados. Os projetos foram efetivados. Sim, Ok. Yeah. foram efetivados. Então, desta feita também, claramente que há uma fé, porque se o projeto é meu, então deve ser da minha autoria, eu devo beneficiar daquele projeto. Então, quando o projeto é aceito, você sente que aquele projeto é teu, mas você não é reconhecido, então há uma má fé. Ok. Bom, o país vai mergulhando. Pronto, aconteceu recentemente a feira a Angotic, onde foram mais de muitos expositores estiveram lá e a tecnologia vai ganhando força. E a internet agora é onde estamos, é um mundo que nos permite a trocar mensagem, partilhar muitas informações e informações, em alguns casos, também deturpadas. Na sua visão, aqui assim a nível das comunidades, como poderíamos passar a mensagem para que cada angolano, lá onde reside, no bairro onde reside, seja um patriota e passe a comunicar de forma diferente? Sim, cada ser humano tem a sua habilidade, tem a sua inspiração e e tem o seu conceito, aquilo que ele acredita. Então, se eu só tenho algumas habilidades de futebol, então claramente que haverá necessidade de terem estruturas capazes de agregar estes jovens para que possam desenvolver a sua arte. E dentro da sua arte, os outros vão ver que, pronto, há futuro nisso, porque vimos jovens que têm inspiração e foi apoiado. Então, claramente que aquilo vai criar já uma motivação nos outros e eles vão acreditar que realmente, realmente há possibilidade da gente crescer, há possibilidade do angolano desenvolver a sua ideia. Ok, muito bom. Ariclenes, nós estamos na reta final, mas eu gostaria que deixasses uma mensagem para quem nos acompanha agora sobre, prontos, né? Falando de patriotismo, sei que muitos angolanos não se revêem mais nessa palavra. Então, qual é a mensagem que deixa para os jovens a fim de acordarem para o patriotismo? Vamos ter esperança no nosso país. Cada um deve fazer a sua parte dentro daquilo que acredita. Nós temos grandes jovens que estão aí, acreditem naquilo que sabem fazer, acreditem naquilo que gostem e vamos acreditar acima de tudo no nosso país, acreditar que é possível haver alguma mudança se cada um participar, se cada um estiver pronto em fazer
a coisa certa, em, por exemplo, não deitar lixo dentro dos espaços públicos, em tratar bem as escolas, por exemplo, não roubar os instrumentos públicos, os cabos, desta feita deixar a comunidade sem energia e participar na mudança, participar na positividade do país. Temos aí grandes líderes que podem nos inspirar para que nós possamos ser grandes patriotas. Ok. Bom, então, muito obrigado por estas lindas palavras. Nós estamos na reta final do nosso programa. Né? Pronto, hoje percebemos que o patriotismo não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. Amar Angola, sim, sim. E também queria dizer, não vamos nos esquecer daqueles jovens que foram patriotas dentro daquilo que eles acreditavam. Quero aqui dizer que vamos honrar sempre os nomes de Inocêncio de Matos, Kenya Imortal, Isaías Caçuli Camulengue. Estes são grandes nomes do patriotismo e da força dos jovens. Ok. Muito obrigado por nos fazer lembrar. Ariclenes, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa. Estamos agradecidos e estamos a terminar. Tá bem. Obrigado, eu. Sim. Muito obrigado mesmo. Yeah. Espero estar mais vezes. Não, a casa está aberta. Aqui é tua casa já. Tá bem. Sim, muito bom. Bom, falamos de patriotismo e hoje percebemos um pouco sobre esta palavra que provavelmente tem aí, vamos lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, algumas letras a mais que eu não consigo fazer o cálculo agora. Pronto, e ela não é apenas um sentimento, o patriotismo é uma escolha diária. E amar Angola não significa fechar os olhos dos seus problemas. Por isso, devemos assumir todos uma responsabilidade para fazer parte de uma solução. Portanto, fechamos aqui então esta edição do podcast Mais Profundo. Para si que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Continue a acompanhar toda a nossa programação e já sabe que não paute pela desinformação, informe com verdade e é a verdade que nos libertará. Portanto, vou agora agradecer os nossos parceiros, a ANL Produções, na pessoa do Dr. Nogueira, ANL Produções, e também o nosso parceiro vizinho da Ponta, um espaço muito bonito, que é muito convidativo e está aqui no Calauenda, uma coisa fofa, bonita de estar. Bom, também agradeço ao nosso amigo Guedes do Ambris, GA, é uma empresa de telecomunicações. Guedes, estou contigo, muito obrigado. A equipa B2D, que é a gráfica, obrigado por nos fornecer este grande cenário, está mesmo uma coisa fofa, está bonito. Muito obrigado a esta equipa que nos deu este lindo espaço para trabalhar. Assim que nos acompanhou, estamos aqui, muito grato, obrigado e até ao próximo programa. Podcast Mais Profundo, um espaço onde vozes reais ganham destaque, histórias emocionantes são contadas e sonhos podem se tornar realidade. O teu momento pode estar mais perto do que imaginas. Vem fazer parte do Mais Profundo, onde as histórias ecoam e os sonhos ganham asas. TV Calauenda, da comunidade para o mundo.